Sabe o que eu percebo? Eu já estava pensando nisso, né? Os rumos que o meu ministério tem tomado, os caminhos que Deus tem me conduzido, eu devo isso, falar publicamente, é uma gratidão, eu devo isso muito ao Fábio. Porque eu tenho o primeiro podcast do Fábio, e assim muda até nas redes sociais. Eu tinha 4 mil seguidores. Hoje eu tenho... 12, 13 mil quase. Quase 13 mil seguidores. Eu devo isso muito ao Fábio. Eu devo muita gente me manda muito mensagem. Muito bom o trabalho do Fábio lá, né? Bom. Muitas pessoas me mandam mensagens e falam assim, ó, tenho 12.900. Te acompanho. Ontem mesmo recebi uma mensagem de um rapaz que o pastor estava para desligar, para largar a mão, assistir o seu podcast, o senhor me deu um up, assim, uma vontade de ficar crente, uma vontade de ir para cima. Então essa é a intenção. Então eu devo isso muito ao Fábio. Então o meu ministério deu meio que uma mudada, assim, né? Meio que uma mudada. Por causa dessas aparições em podcast e tal. Deus abençoe o Fábio aí, o podcast, eu acredito. Eu assisto o Fábio, sigo o Fábio nas redes sociais, seguimos aqui também, eu acredito. E somos mais um pedacinho que está tentando fazer também para o Senhor aí. Deus abençoe, Fábio. Então, tem tomado algum rumo, né? Eu tenho visto isso. Tinha até parado de dar aula de teologia. Não quero mais dar aula de teologia. Formamos muita gente. Tem muitos amigos formados por mim nos Estados Unidos, no Pará, São Paulo, por aí afora. Mas eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar a dar aula de teologia. E agora, mês que vem, se Deus quiser, nós vamos retomar aí a nossa escola teológica Rugido do Alto. E porque eu acho que é importante você, né, morrer vazio. Você passar o que você recebeu, de alguma maneira. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Né? Mas pelo menos, se você não concordar comigo, mas se você pelo menos pensar, eu não concordo, mas vou começar a pesquisar, porque o que ele falou não concordo. Eu já ganhei. Eu acho bonito isso. É uma coisa que eu faço, eu tenho esse costume. Eu vou e analiso, procuro, estudo, vejo alguma... Mesmo que eu tenha uma discordância, não é em tudo que eu vou concordar com o senhor, como o senhor não vai concordar em tudo comigo, é normal, faz parte da vida, a vida é assim. Mas quando nós não temos como combater a verdade com a verdade, nós ficamos calados. Paulo disse, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? Exato. E na realidade, nós mesmo não concordando com a opinião, é bom ouvir. É bom. Porque o que acontece? Por que os seus podcasts têm feito diferença? Por que o seu ministério tem tomado uma outra proporção? Também muito, por senhor está frequentando agora, posso dizer, está frequentando o podcast do pastor Fábio lá. É pastor Fábio, né? Fábio, pastor Fábio. Né? Fábio Santos. É pregador também, né? Pregador. Um dia eu prego a ele. Aí, Um dia eu chego no nível. Você brinca bastante com ele lá, né? Ele tem outro patamar. É uma benção. E, não, eu gosto que ele chama o senhor para desafio, ele gosta, né? Ele gosta, ele provoca. E eu acho muito, muito legal isso, porque o que acontece? A proporção que o seu ministério tem tomado também é uma resposta de Deus para a sua vida. Porque o senhor nasceu em cristão, prega desde os 5 anos de idade. Então, o senhor está com 47, né? 47. É uma longa caminhada. Ninguém chega de paraquedas, não acontece nada por acaso, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter a humildade de saber reconhecer quem começou lá atrás e sentar para ouvir, né? Porque hoje, uma das maiores dificuldades, até eu quero que o senhor comente sobre isso, uma das maiores dificuldades de muitos líderes. Eles gostam de ensinar, mas não querem sentar para ouvir. A não ser sentar para ouvir quem me convém. Porque eu sentar para ouvir quem me convém é legal. Agora, eu sentar para ouvir, muitas vezes, uma mensagem que vai me confrontar, que vai me ser alerta, eu preciso mudar. As pessoas têm dificuldade disso. Né? Tem. É que assim, hoje tem uma panela, né, um monopólio, né, do ensino teológico no Brasil. Então, se você não faz parte daquele grupinho, você não é teólogo, você não presta. Se você não estudou na faculdade tal, da Assembleia de Deus, tal, você não é teólogo. Na verdade, assim, a teologia vai te ajudar muito. Sim. Muito, muito, muito. Daí abriu muita coisa. Só que a teologia não é unção.
Teologia traz conhecimento, que vai te ajudar, que você tem que crescer na graça e no conhecimento, em ambas as coisas. Só que teologia é um ensinamento sem fim, não tem fim teologia. A teologia ensinada hoje é a mesma teologia, mas com métodos diferentes, de uma maneira diferente de se estudar como se estudou antes. Por quê? Porque hoje tem muitas vertentes. Antigamente se ouvia falar só sobre se ouvia falar sobre arrebatamento. A igreja ia ser arrebatada. Hoje hoje é mais discutido, digo hoje não, hoje, mas mais discutido sobre o pós, né? A gente que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, sobre o meso, gente que acredita que a igreja deve ser arrebatada no meio da tribulação, sobre o pré, né? É o que eu sou e boa parte dos pentecostais Sobre pré-tribulacionista. Eu sou pré. Acredito que a igreja não vai passar pela tribulação, já estão sofrendo demais, Deus me livre. E mais 7 anos não dou conta, não. Então, mas tem gente que acredita que vai passar e está tudo bem. Está tudo bem. Só que, aí o que acontece? Aí nós, pentecostais, às vezes nos tornamos incapazes de pregar isso, e aí a Assembleia de Deus tem um vácuo hoje, uma lacuna. Qual a lacuna? Dos 5 ministérios, a Assembleia de Deus não tem doutores. Não tem doutores. Mestres. Aí o que a gente faz? O que o povo faz? Ouve Hernandes Dias Lopes. É mestre? Muito mestre. Augusto Nicodemo, mas muito mestre. Só que não é um mestre para mim. Por quê? Porque ele não acredita no batismo com o Espírito Santo, eu acredito. Ele não acredita nos dons, eu acredito. Ele não acredita na que a igreja é arrebatada antes, eu acredito. Tem um monte de coisa que ele não acredita, eu acredito. Então, se esse povo, se esses homens de Deus, que são de Deus, não são hereges, não são nada, são homens de Deus, pregam isso lá para a turma deles, está tudo certo. Mas para mim eles não servem. Para pregar na minha igreja, sim. Para mim não serve. Por quê? Porque eles não acreditam. Mas isso é ignorância. Não é ignorância. Aí, quer dizer, aí eu prego uma coisa e levo alguém que crê em outra. Tu acaba trazendo uma luta para a igreja, né? Aí o camarada vai lá, prega e prova biblicamente que a igreja deve ser arrebatada, né? Eles vão usar textos lá que vai provar que a igreja deve ser arrebatada depois. Aí depois eu vou querer pregar, mas o pastor Hernandes Dias Lopes, Deus te abençoe. Mas falando de tal, falando de coisa. Eles são calvinistas, eu não sou. Eu não acredito que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não acredito que Deus escolheu 3, 4, 5, de 10 escolheu 4, o resto se lasca, dá tudo pro inferno. Eu não acredito. Mas aí também nós encontramos o que acontece. Falta muito isso também, né? Pessoas que saibam fazer que nem o peixe, nem o senhor falou, né? Come o que é bom, então tira as espinhas de lado. Exatamente. Se todos tivessem essa maturidade, nós poderíamos trazer esse tipo de pessoas nas igrejas. Porque nós iríamos ouvir a mensagem deles, saber filtrar, ter um conhecimento bíblico e teológico para saber entender realmente a parte que... Eu acho que a igreja precisa treinar. A gente precisa treinar os nossos. Você sabe por quê? Olha para você ver como que é. Pastor Júlio. Nós podemos trazer eles, mas eles não recebem ninguém dos nossos. Exatamente. Vou dar pregar aqui o pastor Estes Matai. Não vai. Vou pregar aqui o pastor Júlio Trovão. De jeito nenhum. Pastor Marcos Sandé pregar na presbiteriana. Não vai. Não vai. Então, assim, se eles se dão ao direito de não nos levar lá, por que nós trazemos eles aqui? É verdade. Faz sentido. Entendeu? Porque eles têm muito conhecimento. Então, estuda para ter conhecimento também. Porque aí, porque acontece, a maioria das igrejas tradicionais acreditam na predestinação. Eu também acredito. Isso eu acredito na predestinação? Claro, está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Não do jeito que eles acreditam. Como que eles acreditam? Você está predestinado. Uma vez salvo, sempre salvo. Deus predestinou, escolheu, você vai para o céu, acabou. Você pode fazer o que for, você vai para o céu. É a graça obrigatória. Você vai ser salvo. Eu acredito na predestinação. A graça a qualquer custo. Eu acredito na predestinação? Acredito. Lógico que acredito. Mas como que eu acredito na predestinação? Com predestinação. Ó. Predestinação. É um predestino, pode ser mudado. Deus nunca falou para Moisés assim, eu vou tirar o povo do Egito e vou dar a terra prometida para Josué e Caleb. Deus falou assim, que ia dar terra para o povo. Eles saíram do Egito com o que Deus falou. Vou dar terra que mana leite e mel. Vou dar. Eles caminharam para isso.
Eles mudaram o destino. E andaram em círculo por 40 anos, porque mudaram o destino. O que Deus falou era um pré-destino. Eles mudaram o destino. Ah, mas você não tem direito de escolha. A Bíblia te dá As livre-arbítrio. decisões, métodos. Livre-arbítrio está lá, desde o Gênesis. Se Deus não desse livre-arbítrio, ele diria para Adão, pode comer de toda a árvore. Ele plantou duas, especificamente. Ele disse, uma você come, a outra não. Aquilo é livre-arbítrio. Então, É direito de escolha. então eu peguei essa sua explicação. Nós nascemos predestinados para ser salvos. Todos Mas nós. até ser salvo, nós temos um caminho a ser percorrido. E a escolha é É um nossa. pré-destino. Você pode mudar o destino. E a Ó, Jeremias 29:11. Abre aí, por favor. Você está com a Bíblia aí? Eu sei de qual, mas eu quero até que você abra. A pessoa que tem uma King James tem meu respeito. Vamos lá, Jeremias 29:11. Vai com calma, respira. Jeremias aqui, ó. 29:11. 29:11. Aqui, pastor. Leia aí, por favor. 29:11. Bem conhecido, né? Porque eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ó, outras traduções diz o fim que O desejais. fim que desejais. Ó como diz o texto. Eu sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então isso aqui é o que Deus pensa. Isso aqui é um pré-destino. É um destino. Ó, está predestinado. Eu penso bem, coisa de paz, pensamento de paz e não de mal. Ah, que bom! Para vos dar o fim que desejais. Deus pode pensar bem, mas ele vai ter o fim que você deseja. Judas não foi. Não era assim com Adão? Ele não pensou em fazer o bem para Adão viver bem, ter uma boa vida, Exatamente. e Adão se atrapalhou. Judas não estava predestinado a passar o que passou. Ah, então por que Jesus chamou de filho da perdição? Não chamou Judas. Falou que tinha um filho da perdição. A ideia do diabo nunca fez Judas, era Pedro. Pedro tinha mais influência do que Judas. E por que não fez Pedro? Porque a Bíblia diz assim, ó, então entrou Satanás em Judas. Por quê? Judas dá legalidade. Quando ele dá legalidade, o diabo entra. Depois que ele deu legalidade, ele deu Jesus, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Então ele escolheu o fim dele. Se ele tivesse arrependido, ele estava salvo. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é diferente de arrependimento. A Bíblia diz que o arrependimento, Hebreus diz, o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza. Produz tristeza. Ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Tanto teve remorso que devolveu as moedas. Aqui não é arrependimento, é remorso. Por quê? Porque se ele tivesse arrependido, ele não ia aos sacerdotes, ele ia a Jesus. O remorso não causa fruto. O remorso fez ele ir aos sacerdotes e não ia a Jesus. Pessoas que sentem remorso não pedem perdão para Jesus. Elas vão falar com um homem, vão falar com alguém e nunca vão até Jesus. Então, o destino está aí. É uma escolha. Está lá, Deuteronômio está cheio. Se quiserdes, se ouvirdes, se obedecerdes, comereis melhor. Isaías 1:18. Comereis melhor dessa terra. Deuteronômio 32 diz assim, ó, diz, eis que de você eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus não obriga, mas ele dá uma dica. Escolha a vida para que você viva. Ele dá dica. Se alguém quiser vir após mim, obrigado não é. Negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga-me. Está lá. Tem duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. Tem dois caminhos, um largo e estreito. Se Deus não quisesse dar opção para ninguém, né, se não tivesse livre-arbítrio, tinha só uma porta. Só estreita. Ah, mas Deus não quer salvar todo mundo. Não, Deus quer salvar todo mundo. O problema é se eu quero ser salvo. Aí o que eles usam? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas só você lê o contexto dessa palavra. Quem que não foi escolhido? Muitos são chamados. Todos foram chamados. Escolhidos. E por que não foram escolhidos? Porque eles recusaram o chamado. Comprei uma junta de boi, não posso ir, vou casar. Eles escolheram. Eles optaram por não ir. Chamado é todos. Agora escolhido é quem decide, quem aceita o chamado. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora. Nós sabemos que nós estamos em época eleitoral. Nós já falamos um pouco sobre política aqui. Mas não é num contexto... É num outro ângulo da pergunta. A gente sabe que tem bastante cristão, muito cristão, se candidatando. Né? Cada um com a sua visão, cada um com a sua
a sua ideia, né? Cada um tem sua opinião pessoal, eu tenho a minha opinião pessoal. Eu prefiro ser cristão e ministro do Evangelho, porque é um cargo muito maior, né? Eu represento o reino, represento o rei dos reis e os exércitos. Mas o que o senhor acha, o que o senhor entende da pessoa que tem uma boa influência, uma pessoa que já é bem conhecida, bem atuante no meio cristão, e essa pessoa acaba migrando para a política? Essa pessoa ela tem uma grande chance dela não conseguir ter o equilíbrio e manter uma vida espiritual atuante e sendo cooperativa para o reino de Deus, cooperando para o reino de Deus, fazendo a diferença para o reino de Deus e ao mesmo tempo na política. Qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro que eu acho, né, que também é a sua opinião, tenho certeza absoluta, que política não é do demônio. Não Bom, mais. Política é de Deus. José, governador, Esther, rainha, Daniel, de Deus. Tá tudo certo. O problema maior mora aqui, ó. Do mesmo jeito que eu acho que eu preciso ter competência, vocação para ser um homem de Deus, pastor, pregador, eu também acho que Deus tem suas pessoas vocacionadas para serem políticos. Ok. Quando você usa a sua vocação para uma autopromoção, você desvirtua daquilo que Deus te chamou. Dá um exemplo clássico aqui, que é o contrário. Saul era político, aí ele quis ser sacerdote. Foi destruído. Não é uma vocação. Foi destruído. Todas as vezes que você quiser ser aquilo que Deus não te chamou para ser, você se autodestrói. Isso aconteceu até com o querubim ungido. Quando ele quis o trono, que não era para ele, se autodestruiu. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje é muita gente querendo usar a vocação para uma autopromoção. Eles não são políticos. Eles não lá porque, eu fiquei famoso, tenho... O Brasil inteiro me conhece, puxa, minha cidade me conhece. Pô, tem 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. Se eu sair para vou arrumar 70 mil votos. Se eu sair para vereador, eu arrebento. Então eu vou. Eu conheço uma história, ninguém me contou, de um amigo, de um pastor. Eu pregava na igreja dele. Às quartas-feiras. Tinha 800 pessoas sentadas. Às quartas-feiras. Ele saiu para vereador, a igreja apoiou. E a igreja avisou, se o senhor sair de novo, nós não vamos apoiar. Ele saiu de novo. Perdeu. Saiu para deputado. Perdeu. Há muito tempo atrás eu estive na igreja dele. Igreja vazia. Não tinha 100 membros, não tinha 100 pessoas. Não tinha 50. Porque ele abandonou a vocação. Então, assim, você precisa entender o seu destino, o seu chamado. E o que me assusta é que essa gente que sai para vereador, para deputado, eles falam assim, Deus está não comigo. Porque eu vou ser voz profética lá. Tem um famoso... Você faz muito mais... Tem um famoso aí que saiu para deputado reino federal, que é o Abílio Santana. É o leão da Bahia. Chegou lá, miou igual gato. Leão chegou lá, miou. Não fez nada. Perdeu, não voltou mais, graças a Deus. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de bancada evangélica. Porque você vê a bancada evangélica na Câmara, eles fazem muita coisa. Mas o que eles mais falam no parlamento, que é isso, né? Parlamento, vem do italiano parlar, que é falar. O que eles mais fazem é falar. E assim, e tem muita coisa que a gente aplaude, né? Show! Ai! Por exemplo, esse dia eu vi um monte de gente aplaudindo a briga do Nicolas Ferreira com o Janones. Chamando o cara, então vem aqui! Aquilo como crente não cabe, né? Um mau testemunho aquilo. Claro. Se eu tivesse um pastor sério, dava pelo menos uma disciplina para ele, por escândalo. Sim. Como político, como político, parabéns, fez certo, estava lá brigando, xingando, mas como cristão, não. Como cristão, aquilo é um mau testemunho. Então, assim, a gente precisa ver isso aí.
Porque às vezes o cara é cristão, bom, mas não é político. E tá dando até combustível para o outro chamar a igreja de uma igreja do ódio, Não é a igreja do... E aí o que acontece? E o mundo gosta dessa ideia. Você sabe por que o mundo gosta? Porque o mundo pega... Eu sou famoso, um exemplo, né? Na minha cidade, todo mundo me conhece na minha cidade, eu prego desde 5 anos de idade. Sou nascido, criado lá, moro lá, vivo lá. Aí tem um candidato lá que não é crente, o cara é ruim. Mas, putz, coloca o Eduardo aí, chama o cara de Eduardo pra vir com nós e tal. Todo mundo conhece. Aí eu vou, aí a gente chama lá em São Paulo, chama de boi de piranha. O que é boi de piranha?